É engraçado ver o Moro falar em misericórdia, né? Um desqualificado, fraquíssimo intelectualmente, realmente é um indigente intelectual, de direito não entende quase nada, ele tinha, na verdade, uma estrutura grande midiática tão somente. Essas penas, é bom que se diga, elas estão altas, claro que estão altas. Agora, é óbvio que essa senhora não foi condenada porque escreveu com um batom numa escultura do Sesquiate. De extremo mau gosto você pintar o Sesquiate dessa forma. Mas é claro que não foi por isso. É como o Chico disse, ela era uma das mais assíduas na frente Isso consta do voto do ministro Alexandre. Da frente dos quartéis, ela participava de toda a trama golpista e ela está condenada por 5 crimes específicos. Ela foi condenada, e aí é muito importante. Eu até estou escrevendo um artigo, Gabi, que vai sair a quinta-feira, que é não esqueça o batom. Porque você imagina o seguinte, você sai você arruma uma briga, você mata alguém, você faz a confusão, você pega o batom e escreve alguma coisa e as pessoas vão dizer, não, pera lá, está sendo condenado porque escreveu com o batom. Então, o meu artigo vai ter esse título, não esqueça o batom. Porque, veja bem, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. As penas são altas? Obviamente as penas são altas. Você pega um homicídio simples, dá 6 anos, se não tiver nenhuma qualificadora. Mas por que as penas são altas? Eu já expliquei isso, inclusive por escrito. As pessoas não têm obrigação de ter formação jurídica. Eu tenho, porque eu sou advogado criminal. No Brasil você tem as penas mínimas e as penas máximas. Se você condenar, o Supremo só tinha 2 opções. Ou condenava ou absolvia. O Ministério Público Federal fez a opção de denunciar por 5 crimes. Condenando nos 5 crimes, e não havia como não condenar nos 5 crimes, do meu ponto de vista, estava comprovado absolutamente a ocorrência dos 5 crimes. Se você der a pena mínima, ao final você tem que somar as penas. Por isso dá 14 anos, por isso dá 12 anos. Tem até um raciocínio no princípio da construção, que o ministro Barroso e o ministro André usaram, que aí tem uma decisão jurídica, que são 2 crimes que têm uma semelhança grande e poderia ser apenas um deles, o pena mais alta. Mas, evidentemente, que essa senhora, Débora, né, não está condenada pelo fato de ter pichado uma escultura do Sesquiate. Não nem sabia quem era Sesquiate. Aquilo ali, na verdade, é o que a extrema-direita está tendo a pachorra de usar de uma forma atrevida para tentar, o quê? Desmoralizar o Supremo faltando um dia para começar o julgamento do Bolsonaro. Veja bem, gente, a estrutura golpista, isso é muito bem descrito na denúncia do Dr. Paulo Gonet, a estrutura golpista passava por desmoralizar o Supremo. Por isso é que basta a gente lembrar dos xingamentos ao ministro Luiz Roberto Barroso, xingamento pessoal, o presidente da República xingando o ministro, é algo inacreditável, o ministro Supremo. As ofensas, as perseguições às famílias, às esposas, às filhas. Então, toda a estrutura montada, a estratégia da ultradireita é desmoralizar o Supremo. Agora, é claro, nós estamos a um dia do começo do julgamento, do recebimento, e todos nós sabemos que esse processo vai ser recebido. Então, a denúncia recebida, as pessoas viram réus, aí você tem uma série de pequenas consequências, mas a principal consequência é que esse processo vai começar a ter instrução provavelmente na quinta-feira. Na quinta-feira é muito engraçado você ver as pessoas se reclamando da agilidade. No Brasil sempre se reclamou que demorava muito a justiça. Aí quando o Supremo Tribunal, que olha, aqui entre nós, é bom que julgue logo, eu acho que até setembro esse processo já pode estar terminado, é bom que julgue logo, porque o Brasil tem que mudar a página. O Supremo Tribunal tem questões gravíssimas para serem enfrentadas. Não dá para você ficar julgando apenas um processo criminal. Já tem mais de 500, 400 e tantos condenados. Então, eu penso que esse julgamento vai se dar de forma rápida. Amanhã nós vamos... Gente, o mais importante é que todos os direitos estão sendo preservados. Amanhã vai ser um julgamento real, como tem que ser. Não dá para julgar um caso desse virtualmente. Eu até já disse para vocês, eu preferia que fosse no plenário. Todo o julgamento deveria ser no plenário. Só que em 18 de dezembro de 2023, houve uma mudança no regimento. O regimento do Supremo tem força de lei e determinou-se que os processos seriam julgados pelas turmas. Porque, veja bem, a turma ela não é menor do que o plenário. O Supremo Tribunal é um só. O ministro Gilmar, inclusive, escreve isso no voto específico da Zambelli.
O Supremo Tribunal é um só. Ele age enquanto o ministro despacha solitariamente, está fazendo em nome do Supremo. A turma, são 2 turmas, tem a mesma força que tem o plenário. A diferença, no meu ponto de vista, um processo como esse, qualquer processo criminal, deveria ser no plenário. Mas não tem como ser, porque o regimento tem força de lei e determina que é a turma. Por que semana retrasada, um processo com 67 réus deste caso, da tentativa de golpe, foi julgado no plenário? Porque a denúncia foi apresentada e recebida antes de 18 de dezembro de 2023, antes da mudança do regimento. Então, assim, é claro que para quem não é advogado, isso fica um pouco confuso. Sim. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, está sendo cumprido rigorosamente o que diz o Código de Processo Penal, a Constituição e, obviamente, o regimento do Supremo Tribunal Federal. Fundamental, eu queria, Rodrigo, Chico também, aqui só reforçar, o Cacai diz, olha, não está sendo aqui por causa da pichação, não. A PGR acusou essa mulher dos seguintes crimes, a gente tem aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.